Assista a seguir na TV FAG, o programa sobre a televisão. Ô meu, para de mudar de canal aí! Senta aí! Senta aí! Olá, seja bem-vindo ao Sobre a Televisão. Aqui no programa já entrevistamos diretores de jornalismo, diretores de novela, jornalistas e dessa vez a nossa convidada é a fonoaudióloga da Rede Paranaense de Comunicação, Cida Stier. Ela esteve aqui na FAG para dar aula no curso de pós-graduação em telejornalismo, no módulo de comunicação e voz profissional. Cida fala sobre a naturalidade e a postura do jornalista frente às câmeras. Acompanhe. Olá, Cida, obrigada pela sua presença aqui, bem-vindo ao nosso programa. Então vamos falar sobre a fonoaudiologia aí na televisão e na RPC, que é onde você trabalha, né? Faz o seu trabalho com os jornalistas, repórteres, que não deixam de ser jornalistas também, é claro. Então, Cida, qual que é a principal diferença entre trabalhar com fonoaudiologia na televisão e nas outras áreas, em falar em público, enfim? O trabalho de televisão é muito específico porque deve atender uma necessidade do profissional da voz, que é o repórter e o apresentador de TV. E todos os profissionais da voz, o que a gente compreende por profissional da voz? Todas as pessoas que necessitam de certa ou muita qualidade de voz para desempenhar a sua atividade. O repórter, ele tem necessidade bem diferente do que um ator, por exemplo, ou do que um político. Embora muitas técnicas sejam semelhantes e sejam aplicáveis em vários casos, nós temos que direcionar sempre o trabalho para a necessidade do vídeo, que é bastante específica e tem como característica principal a adequação do tom da voz, porque infelizmente isso é uma característica que tem que ser mantida, porque a voz, ela fala muito sobre o indivíduo. E se o indivíduo, seja ele profissional da voz ou não, seja repórter, se ele começa a falar com uma outra voz que não é dele, nossa, isso causa um desespero em quem ouve. E pensando que um profissional de mídia fala exatamente para milhares, milhões de pessoas, a voz tem que representá-lo muito bem. Tem que passar a credibilidade. Tem, totalmente. A credibilidade vem pela voz e essa voz compreendendo que ela deve ser adequada ao dono da voz. E às vezes pensa-se, existe um padrão que deve se seguir. Não é que seja um padrão. O padrão, pode-se dizer, é da agradabilidade do ouvinte. Se ele ouvir e achar aquilo muito gostoso, ou seja, ele vai ouvir a informação de uma forma que a voz não entre como ruído, essa voz, então, pode estar dentro desse padrão que é compreendido por algumas pessoas. E o que mais é cobrado do repórter hoje nesta questão da voz? Que ele use a sua própria voz. Ele não pode achar que a voz do jornalista de maior destaque seja a voz que ele precisa ter. Então imagine você, futura repórter, diz, olha, eu quero ter a voz de, sei lá, da Fátima Bernardes. Aí você começa a observar as características dela apresentar o Jornal Nacional e diz, não, eu vou ser, quando eu crescer na minha profissão, eu vou ser melhor que a Fátima Bernardes. E acaba gerando um modelo. E esse modelo, para que seja seguido, faz com que você se perca da sua referência, que é a própria voz. Fica algo meio forçado. Fica artificial. E a artificialidade não combina com televisão, tem que ser natural. O jornalista lida com tantas coisas bem complicadas, o dia a dia difícil que é, mas além de tudo ele tem que ser natural. Porque se ele não for natural, eu e você que está em casa, enfim, um telespectador, não vai ter a sensação de conforto, não vai gostar de ouvir aquela notícia. Então, o gostar está diretamente relacionado com o grau de naturalidade que o repórter ou apresentador consegue desenvolver. E quanto a essa naturalidade, na Rede Paranaense de Comunicação, por exemplo, é admitido regionalismos? Como funciona essa parte? Só uma curiosidade, existe um trabalho de integração, uma vez por ano, com todos os fonoaudiólogos, digo fonoaudiólogos porque tem um, então, mas são 40 profissionais, em média, espalhados pelo Brasil, dentro da Rede Globo. E nesse encontro nós temos palestras com diferentes profissionais e um encontro especificamente foi o William Bonner falar.
E ele falou, olha, eu vim aqui dar o seguinte recado para vocês, nós queremos o regionalismo, só que não falando leite quente, não precisa ser forçado, mas pode estar mais limpo. E dessa forma, o porta, que é muito característico do interior de São Paulo e aqui também no Paraná, ele acaba entrando como ruído. Se eu presto mais atenção no porta, que é gostoso até de ser pronunciado, recheia a boca quando você fala um porta, o R fica redondo, mas ele vai chamar mais atenção do que o assunto. Eu tenho que trabalhar essa atenuada, digamos assim, desse R. Eu mudo o ponto articulatório para que ele seja mais facilmente falado. O certo, então, seria um porta. Nem um porta, nem porta. Eu prefiro não dizer que existe o certo e o errado. Okay. Vamos dizer adequado. Né? Porque aí não parece que o porta está errado, não está. É um R gostoso de ser falado, mas ele não está adaptado à necessidade do vídeo, porque ele entra sonoro demais. Né? Até se as pessoas perceberem quando assistem o Jornal Nacional, você não consegue identificar que sotaque que os jornalistas estão mas falando. O William Bonner, nessa ocasião, ele falou assim, é preciso que as pessoas identifiquem de onde vem a história. Ele até falou um pouquinho do sul. Você vê um carioca, mas... Ele vê um carioca, mas não aquele carioca irritando o paulista. Tem que ser uma coisa que... ou um paulista irritando um carioca, que seja alguma coisa que dê realmente conforto ao ouvido, porque existe uma coisa que pode ser considerada etnocentrismo, que é quando uma determinada região acha que as suas características regionais são melhores do que as outras. Por isso que acaba havendo essa espécie de rixa. E o sotaque entra como um etnocentrismo, porque se você fala de uma forma e acha que a sua forma de falar é a correta, você já prejulga que as outras vão estar erradas. Quando nós falamos sobre o R, correto ou adequado, nós precisamos entender aquele que não force nada, porque não adianta uma pessoa do interior falar porta e na televisão ela resolve falar porta, porque aí dá um ruído para ela também, porque ela não pode sair de uma região e assumir uma identidade que ela não tem. Entendido. E assim, lá na RPC, quais são qual é a orientação que você utiliza com os repórteres? É feito exercício? Como é? Nós trabalhamos com várias frentes, digamos assim. A primeira delas é a adequação da voz e do padrão articulatório, que vem a ser a dicção. E dentro dessa base técnica, nós praticamos o aquecimento vocal, o desaquecimento vocal, exercícios que vão favorecer uma melhor qualidade de voz no dia a dia. E também a parte de dicção, eles têm lá várias técnicas que eles utilizam para quando entrar, por exemplo, no bom dia, a boca não parecer amarrada, e não só no bom dia, mas em todas as situações em que há uma tendência de esforço, até mesmo de tensão. Essa é a base do trabalho fonoaudiológico. Mas, em cima disso, nós trabalhamos com a expressividade. O repórter, ele lê o tempo todo, o apresentador também. Ele lê o seu off. E esse off, ele não pode parecer que é lido, ele tem que parecer que é falado. Eu, por exemplo, como uma telespectadora, jamais posso ter a sensação de que aquela harmonia toda entre imagem e texto e narração são coisas descoladas. Eu tenho que ter uma certa ilusão de que, nossa, ele está me contando tudo isso. Contando uma história. Contando uma história. O repórter, ou vejo aqui o apresentador também, no geral, ele é um contador de história. Você é uma contadora de história. E qual é o jeito que você conta melhor essa história? O maior desafio meu como fonoaudióloga é buscar as características de cada contador de história que nós temos.